Aqui quem fala é o pastor Glauco Barreira Magalhães Filho. Sou também professor da Universidade Federal do Ceará e autor de vários livros, entre eles alguns sobre a Reforma Protestante, como a Reforma Protestante, o Estado de Direito, Teologia, Espiritualidade e Protestantismo, a Reforma Protestante, o Imaginário de sua época. E nós realizamos em 2017, durante o mês de julho, uma viagem chamada Viagem dos 500 anos da Reforma Protestante. Fomos à Alemanha, em vários lugares relacionados à reforma e às ações de Martinho Lutero. Fomos a Genebra, onde Calvino também lá desenvolveu a reforma. E ao longo do percurso do caminho tivemos inúmeras palestras que você pode assistir pelo YouTube, algumas delas, que foram palestras teológicas, palestras históricas, sem falar naqueles guias históricos que também davam orientações mais específicas acerca dos lugares para onde íamos. E foi uma viagem maravilhosa, o número de pessoas excedeu o esperado, a expectativa, quase que tivemos que ter mais de um ônibus para conduzir aquela grande multidão de participantes, e foi realmente uma bênção. Nesse ano, agora de 2018, ano que se aproxima, nós vamos ter uma outra viagem, também durante o mês de julho, mês de férias. Em julho nós estaremos indo, julho de 2018, para a Inglaterra. Será a viagem intitulada A Reforma Inglesa, os Puritanos e os Avivalistas do Metodismo. A Inglaterra é um lugar singular para a história evangélica, porque lá aconteceram muitos fatos relacionados à reforma e aos avivamentos. Lá apareceram grandes e famosos pregadores, além de ter sido um grande centro de envio de missionários. Então nós vamos acompanhar a ruptura de Henrique VIII com Roma, indo ao castelo de Henrique VIII, conhecendo lá onde ele esteve. E obviamente nós não entendemos que Henrique VIII fez a reforma, então somente separou a igreja inglesa da igreja de Roma, inclusive por assuntos que lhe eram caros pessoalmente, mas não por amor ao evangelho. Depois que separou a igreja da Inglaterra de Roma, continuou como católico, embora não aceitando a autoridade do Papa. Mas após a morte de Henrique VIII, Eduardo VI, depois Elizabeth, foram conduzindo a igreja da Inglaterra na direção dos princípios protestantes. E muitos pregadores atuaram durante esse momento, alguns dos quais sofreram perseguição e martírio durante o reinado de Maria Sanguinária. Nós vamos conhecer também essa parte da história relacionada à igreja anglicana. Vamos também saber sobre os puritanos, e aí nós vamos ao Museu de Cromwell. Oliver Cromwell foi um parlamentar, líder dos puritanos, que atuou naquele momento em que houve uma guerra civil na Inglaterra e houve um governo republicano liderado majoritariamente pelos puritanos. Foi o período áureo do puritanismo inglês. Nós vamos ao Museu de Cromwell e vamos conhecer também a sua obra. Vamos conhecer também sobre John Bunyan, autor do famoso livro Peregrino, grande best-seller, e iremos conhecer sua casa, o museu, a cidade onde ele atuou, o lugar onde ele foi preso por muito tempo, e conhecer todo o seu trabalho e tudo que é relacionado à obra que ele foi mais importante, o Peregrino. Vamos saber sobre o trabalho dos irmãos Wesley. E aí nós vamos ver lá em Oxford, onde começou o Clube Santo, a primeira sociedade metodista. Vamos ver a sala de Wesley em Oxford, porque ele foi professor da Universidade de Oxford. Nós vamos conhecer em Londres a Capela Wesley, onde ele residia também, onde há um museu importantíssimo sobre o trabalho pioneiro dos metodistas, em particular a obra de John Wesley, o grande pregador avivalista do século XVIII. Iremos conhecer também em Bristol o local onde ele de igual modo atuou, onde havia a igreja que era conhecida como o quartel-general dos metodistas. Lá nós vamos à casa de Charles Wesley, o famoso compositor de hinos que estão nos inários de praticamente todas as igrejas evangélicas históricas. Então nós vamos conhecer o trabalho de John e Charles Wesley em Bristol. Lá também tem a igreja, tem a casa de Charles Wesley, tem os locais onde eles ficavam quando estavam em Bristol, no caso de John Wesley, quando ia para lá para alguma ação de pregação e tudo mais, e vai ser realmente uma bênção. Você vai
ficar se sentindo realmente ambientado nesses lugares onde ocorreram os grandes avivamentos. Vamos em Londres conhecer também o Tabernáculo Metropolitano, a igreja do famoso pregador avivalista batista Charles Spurgeon. E lá você vai ter o privilégio de conhecer uma livraria farta de livros históricos de autores do puritanismo inglês, de autores metodistas. Você vai conhecer realmente muitas obras que você poderá adquirir. Temos lá livros, DVDs, e também nós vamos assistir um culto na igreja de Spurgeon, um culto com tradução simultânea em português. Então você vai ter a oportunidade de poder participar lá do culto e ouvir a mensagem em nossa própria língua. Depois nós vamos também conhecer o trabalho de C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, um dos maiores apologetas da história do cristianismo. Vamos à sua casa em Oxford, proximamente à sua casa, a igreja que ele frequentava, o lugar marcado onde ele sentava, onde ele foi sepultado. Vamos conhecer também o Magdalen College, onde ele foi professor, e você também vai ficar encantado com o ambiente ligado à sua casa, muito vinculado à natureza, onde ele, olhando para aquele cenário, se inspirou para escrever as Crônicas de Nárnia. Então vai ser uma viagem maravilhosa com uma pluralidade, né, de coisas. Eu falei desses exemplificativamente, mas você vai poder saber alguma coisa sobre John Newton, William Wilberforce, vai poder ver na abadia de Westminster inúmeras figuras da história que lá foram sepultadas. Você vai, se quiser, no tempo livre, conhecer a capela de Westminster, onde foi pastor o Dr. Martin Lloyd Jones, vai conhecer o cemitério dos não conformistas, onde Susan Wesley, John Owen, o puritano, estão sepultados. Eu perderia aqui muito tempo falando de tantas coisas que nós vamos ver ali em Londres, fora aquilo que é belo em Londres, o Big Ben, o parlamento inglês, com as suas inúmeras estátuas de personagens históricos e outras coisas belíssimas, maravilhosas, que nós vamos ver na Inglaterra. Tudo isso em julho de 2018. Essa é uma viagem que vai ser acompanhada também com palestras teológicas, palestras históricas. Você vai voltar de lá não apenas tendo visto coisas, mas você vai voltar de lá tendo feito um curso sobre a reforma inglesa, os puritanos e os avivalistas do metodismo. Essa viagem é organizada pela Rafastu. E se você se inscrever logo, assinar contrato para a viagem, você terá condições, fazendo-o logo, de ter mais parcelas para pagá-la em várias prestações. Portanto, eu o recomendo a consultar o site da Rafastu, a entrar em contato com a Rafastu, procurar saber das condições para participar dessa viagem, das prestações, como você vai poder pagar, e quanto mais rápido, como eu disse, mais há facilitações. E o preço está um preço acessível, se comparado com outros, você vai ver que está realmente dentro de uma proposta muito atraente, muito convidativa. Então, que você participe conosco, que você vá conosco para essa grande viagem. Eu tenho certeza que ao voltar, você vai julgar ter sido uma das maiores viagens, se não a melhor que você já foi em toda a sua vida. Vai voltar com o coração batendo mais forte, em ter visto os grandes lugares onde homens de Deus fizeram a obra e deixaram um marco poderoso. Deus abençoe, eu espero por você.